Eu acabei de chegar do trabalho e eu tinha que abrir a câmera do celular para compartilhar com vocês algo muito importante. Eu vim agora no ônibus e estava vendo alguns vídeos sobre o deputado Nicolas, sobre essa caminhada dele, que ele foi para Brasília, né? E naquele momento ali Deus estava falando muito comigo, me tocando. E eu confesso que eu nunca fui uma mulher patriota, eu nunca tive amores pelo Brasil. Na verdade, eu era meio que indiferente. Mas conhecendo o Deus que eu sirvo, e Pai, ele é um Deus de nações. Ele é um Deus que governa, ele é um Deus que reina. E Deus, ele sempre está buscando o homem para que ande em concordância com ele aqui na Terra. E eu fui muito tocada no ônibus, vendo, sabe, essa bravura dele, né, se posicionando. E o que é impressionante é que ele é tão jovem. O Senhor, ele tem ampliado a minha visão sobre a questão da política, a questão de como funciona. E eu confesso que por muito tempo eu me mantive ignorante. E essa é uma estratégia maligna contra os seres humanos. Manter as pessoas ignorantes diante de certas situações, certos conhecimentos políticos. E às vezes a gente paga o preço por não ter o conhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu achei tão incrível essa atitude dele. E eu não estou falando de Nicolas, o homem, mas através dele, dessa atitude dele, dessa bravura e dessa coragem, dessa força. Ele me fez lembrar de Isaías 61, quando Deus fala através do profeta Isaías, dispõe-te e resplandece, porque sobre ti a glória do Senhor resplandecerá. E quando eu olhei para ele, eu vi algo iluminando a face desse deputado, que eu nem sigo, eu nem tenho conhecimento. E ao ver essa atitude dele, eu disse assim, Senhor, nos ajuda, fortalece o deputado Nicolas, porque ele está numa posição de influência, onde ele tem voz, sabe? Muitas pessoas ouvem ele é conhecido, ele é influente. E eu creio que a glória do Senhor está resplandecendo sobre a face dele. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas cristão tem que ficar na igreja. Os cristãos não podem ser envolvidos em coisas políticas. Isso é mentira. Isso é a voz do engano. Porque ele sabe que se o povo não tiver conhecimento, ele ganha vantagem sobre aquela pessoa que tem falta de conhecimento. E ao contrário, Deus, ele busca homens que sejam fiéis a ele, fiéis onde Deus o coloca, para que o próprio Deus possa governar através da vida dessa pessoa que foi posicionado em um cargo de influência. Então eu digo para vocês, que vocês não se recusem a buscar o conhecimento. Primeiro, o conhecimento do alto. Primeiro, o conhecimento através das escrituras. Para que esse conhecimento ele tenha alicerce, para que Deus possa iluminar os nossos olhos através das escrituras. Porque muitas vezes o homem, ele escolhe coisas onde Deus não escolheu. O homem, nós, e eu me coloco nessa posição também, que a gente só vê as aparências, mas Deus, ele conhece o coração. E quando a gente tem comunhão com Deus, através do seu espírito, por meio das escrituras sagradas, nós saberemos se aquela pessoa, ela tem boas intenções ou não. E às vezes, por causa de decisão de algumas pessoas, todo o povo perece. Uma nação inteira, ela perece. Deus, ele tem colocado um amor muito grande pela minha nação. Eu hoje posso dizer que eu amo a minha nação brasileira. Foi aqui que Deus me escolheu para nascer. E quando eu vejo todas as profecias que Deus tem liberado para a nossa nação, que ele tem falado comigo, que ele tem falado através de outras pessoas, outros irmãos na fé, eu digo, Senhor, obrigada por restaurar a nossa nação. Obrigada por não nos abandonar. Porque essa nação é do Senhor. Essa nação é de Jesus. E eu creio numa purificação. Eu creio numa restauração. Eu creio que Deus vai elevar o Brasil. E eu sou muito grata por ele. Quando a gente olha para a Bíblia, às vezes Deus, ele dá corda aos inimigos do seu povo. Mas por um motivo. Para que o seu povo se volte para ele. Para que o seu povo se volte para ele. Mas Deus, quando chega uma hora, ele diz, chega, parou. E aí Deus promete restauração. É só ler a palavra. É só ler a palavra e você vai começar a perceber como Deus se move. E por que ele permite certas coisas. Às vezes Deus, ele nos entrega ao nosso inimigo para tratar algo em nós. E tudo faz cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. O inimigo acha que está oprimido. Os inimigos acham que eles estão por cima. Os inimigos acham que eles vão oprimir para sempre. Mas não. Há um Deus que ele vê todas as coisas. E ele estabelece um limite. E eu creio sim. E eu creio que todos verão que existe um único Deus. Que Jesus é Senhor dos céus e da terra. Eu digo que ele é um Deus invisível mais real que existe. Infelizmente, muitas pessoas só conseguem olhar para as coisas que se podem ver com esses olhos físicos. Mas se os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais estivessem abertos para ouvir e ver o que Deus está fazendo, as coisas iriam ser outras. A gente iria conseguir acelerar coisas.
Mas a estratégia maligna é sempre manter o povo ignorantes. Mas eu vou orar incansavelmente agora pela minha nação. Porque eu creio na nação brasileira diferente. Porque Deus está conosco. A boa mão do Senhor está sobre o Brasil. É Deus que acaba com as guerras. E todos saberão que só existe um Deus. O Deus dos crentes. Dos crentes verdadeiros. Daqueles que seguem fielmente a palavra do Senhor Jesus. Aqueles que ouvem e praticam. E por causa dessas pessoas que o Senhor não nos abandona. Porque existem pessoas fiéis, tementes e obedientes a Deus. E eu quero deixar um versículo aqui. Que você possa buscar o conhecimento. Que você possa buscar o conhecimento, primeiramente, das coisas de Deus. Por isso que o Senhor disse, não olhe para as coisas da terra, mas busque primeiramente as coisas lá do alto. E é isso que eu tinha que compartilhar. Que você possa amar a nação onde você nasceu. E que os seus olhos espirituais possam ser abertos. Que você possa enxergar o engano. E que juntos nós venhamos a acelerar o mover do Espírito sobre o nosso Brasil. Você possa meditar nesse Salmo 46. E ele fala muito sobre esse momento. Que diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos, montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza.